Muito obrigado ao Nilton. Realmente há um trabalho muito grande a fazer para dar visibilidade à medicina dentária portuguesa. A Ordem teve uma campanha recente na Renascença e RFM. Domingo, na revista do Diário Notícias, do Jornal Notícias e do Correio da Manhã, vamos iniciar uma segunda fase com divulgação de várias áreas relativas à medicina dentária e à saúde oral para aumentar a consciencialização da população portuguesa sobre a matéria. Sentimos-nos muito honrados por Sua Excelência o Presidente da República ter aceito presidir a Comissão de Honra do nosso Congresso e muito nos honra a presença da Sra. Doutora Teresa Sanches, consultora da Casa Civil do Presidente da República, nesta cerimónia de abertura. Muito obrigado e os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente. Excelentíssimos Srs. Dr. Paulo Macedo, Ilustre Ministro da Saúde, muito obrigado por ter encontrado no meio da azáfama tempo para estar connosco aqui no Congresso. Estamos muito agradecidos. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dr. Luís Campos Ferreira, meu caro amigo, muito obrigado também. Dr. Dário Sensi, em representação da Embaixada do Brasil em Portugal. Dr. Francisco Jorge, Ilustre Diretor-Geral da Saúde. Major-General Médico António Manuel Netas da Silva Graça, Diretor do Hospital das Forças Armadas. Dr. Luís Cunha Ribeiro, Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo. Professor Carlos Maurício Barbosa, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Dr. António Domingos Abreu, bastonário da Ordem dos Biólogos, Dr. José Carlos Rezende, Presidente da Câmara dos Solicitadores, Professor Afonso Pinhão Ferreira, Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Professor João Aquino Marques, Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Professor Luís Martins, da Universidade de Fernando Pessoa, Professor Eunice Carrilho, em representação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Professor Rui Amaral Mendes, em representação da Universidade Católica Portuguesa, Professor Joaquim Moreira, em representação do Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte, Professor Paulo Maurício, em representação do Instituto Superior de Saúde Egas Muniz, Professor Carlos Silva, coordenador do Estado Integrado de Medicina Dentária da Universidade de Fernando Pessoa, Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. José Martins Coelho, Dr. Paulo Duarte, Presidente da Associação Nacional das Farmácias, Dr. João Castelo Branco Goulão, Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência, Dr. Vítor Moura Pinheiro, Diretor Executivo do Programa Impulso Jovem, Dr. Pedro Barosa, em representação do Secretário Nacional para a Saúde do Partido Socialista, o Dr. Rui Calado, Chief Dental Officer, também está connosco, Dr. João Sequeira Carlos, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Dr. Álvaro Rodrigues, Secretário da Mesa da Santa Casa da Misericórdia, Dra. Maria Emília Carneiro, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, a enfermeiro Rogério Gonçalves, Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros, Dr. Rui Lima, membro do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas, Major Médico-Dentista Nuno Oliveira de Sousa e Silva, Chefe do Serviço de Medicina Dentária e Hospital do Hospital das Forças Armadas, Dr. Fernando Santos, Diretor-Geral da AXA, Dr. António Portela, CEO, Diretor Executivo da BIAL, do BIAL, Dr. Carlos Pereira, Scientific Affairs Manager da Colgate, Professor Jaime Portugal, Presidente da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, Professor Américo Ferraz, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dentofacial, Professor Rui Pinto, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortodontia, Dr. Luís Pedro Ferreira, Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Odontopediatria, Dra. Fátima Duarte, Presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais, Dr. César Figueiredo, Presidente da ANDEP, Dr. Miguel Pavão, Presidente da Associação Mundo a Sorrir, Dr. Moisés Rocha, Presidente da Associação dos Industriais de Prótese Dentária, e Dr. Luís Costa, Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Prótese Dentária. Cumprimento também de forma calorosa os nossos colegas do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e de Moçambique. E permitam uma saudação especial aos órgãos sociais atuais e anteriores da nossa Ordem. O professor Paulo Melo, nosso Presidente do Conselho Diretivo e Secretário-Geral, o professor João Caramês, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a professora Ana Manazul, Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Jaime Mota, que excelente trabalho aqui no Congresso, Presidente da Comissão Organizadora deste 22º Congresso, o professor Ricardo Faria Almeida, Presidente da Comissão Científica, e dos ex-órgãos, o professor Manuel Fontes Carvalho, primeiro bastonário da nossa Ordem, o professor João Carvalho, Presidente da extinta Associação Profissional dos Médicos Dentistas, os restantes órgãos sociais da Ordem e ex-órgãos sociais, em vosso nome, saúdo todos os nossos colegas médicos dentistas e pedia
que os nossos ilustres convidados tomassem lugar na mesa, convidando desde já o Dr. Jaime Albrico Mota, Presidente do Congresso, para dirigir umas palavras à assistência. Faça o favor. Muito boa tarde a todos. Permita-me, Sr. Ministro, que em seu nome cumprimente todas as entidades civis, académicas, militares e demais personalidades que nos honram com a sua presença nesta cerimónia de abertura. Apenas uma saudação muito particular a todos os meus colegas médicos dentistas, muito grato pela vossa presença. Caros colegas, este 22º Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas é organizado numa altura difícil do ponto de vista económico e social, não só no país, mas um pouco por toda a Europa. Afeta não apenas a classe, mas também a sociedade. Mais, agravada ainda pela plétora de profissionais que constitui uma situação preocupante e que deve fazer refletir todos os responsáveis académicos e todos os responsáveis políticos. Foi, portanto, um desafio enfrentar todas estas condicionantes e tentar manter o Congresso ao nível de excelência a que já nos habituou. Agradeço ao Sr. Bastonário, ao meu colega Orlando Monteiro da Silva, ao Presidente do Conselho Diretivo, Paulo Melo, e em seu nome a todo o Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas, a confiança depositada. O 22º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas é desde já um sucesso. Batemos todos os recordes de inscrições com mais de 2.800 inscritos. Foram submetidas cerca de 170 apresentações científicas, tendo sido aceitos 118. Estão envolvidos neste Congresso cerca de 8.000 pessoas. O primeiro e mais importante fator de sucesso centra-se no nosso programa científico. Conseguimos este ano, mais uma vez, um leque de conferencistas estrangeiros e nacionais de altíssimo gabarito. Os elevados padrões de qualidade e rigor científico sempre presentes são, ao mesmo tempo, uma garantia, mas também uma responsabilidade. Teremos nestes dias sempre motivos e momentos para reflexão, discussão de diferentes abordagens terapêuticas e procedimentos clínicos. O Congresso é, sem dúvida, um espaço de discussão e debate das diferentes áreas da medicina dentária num contexto global e multidisciplinar, não esquecendo nunca a particularidade de cada uma delas. Este ano reforçamos o caráter clínico das palestras, mérito da nossa Comissão Científica, a quem, na pessoa do seu Presidente, Ricardo Faria Almeida, publicamente agradeço. Foram inexcedíveis no seu esforço, nas horas e dias pessoais e profissionais perdidos, sempre disponíveis para contornar as dificuldades, sempre proativos. Um exemplo de dedicação que deve merecer o reconhecimento de toda a classe. Não posso também deixar de agradecer aos colegas que, de forma anónima, com críticas construtivas, nos ajudaram a melhorar este Congresso. Quero também realçar a importância do apoio dos nossos patrocinadores presentes na Expo Dentária, lotada desde setembro. Mais de 115 empresas nacionais e internacionais, ocupando uma área de mais de 6.800 metros quadrados. É uma prova de que a indústria se revê no nosso Congresso. Mas o Congresso também deve ser um conjunto de momentos. É isto que nos ficará na memória, para além das palestras. Programamos um conjunto de atividades que serão certamente do vosso agrado. A atuação de um DJ, provas de vinhos, quarteto de saxofones, grafites, espetáculo de cocktails, desfile de moda. Com isto, pretendemos dar mais vida, mais cor, mais energia a este evento. Não esquecemos a já tão aguardada Festa Oficial do Congresso. Será realizada num local ímpar, num Instituto Superior de Agronomia e com uma produção espantosa. Este é realmente um congresso organizado de forma profissional, mas feito por amadores. Comissão organizadora, não tenho palavras que sinceramente me permitam agradecer o vosso empenho e disponibilidade,
quase 24 horas por dia, com uma paciência para aturar as minhas exigências e imposições às vezes até injustas, mas nunca por vós regateadas. Permitam que a classe vos conheça. A Filipa Vaz Pereira, a Patrícia Carolo Castro, a Mónica Morado Pinho, o Ricardo Oliveira Pinto, Humberto Santos Silva, o Gil Alves, o Pedro Samões e o Pedro Pires. Aos nossos colaboradores que se envolveram no Congresso de forma ativa, quer na divulgação do Congresso, quer aqui no CCL, nestes dias de trabalho, o meu agradecimento também. Colaboradores da Ordem dos Médicos Dentistas, o nosso staff. Sem o vosso esforço, teríamos certamente um Congresso, mas não este Congresso. Responderam sempre de forma admirável às grandes exigências que vos colocamos. O meu obrigado. Por último, permitam-me um reconhecimento público aos meus, que sempre me apoiaram neste projeto, que me perdoaram as inúmeras ausências que foram e que são o meu projeto de vida. O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas é realmente muito mais que um congresso. Desejo-vos um ótimo congresso. O meu muito obrigado. Obrigado, Jaime. Permitam-me, por não ter aqui informação, saudar a presença do Dr. Luís Cunha Ribeiro, Presidente da ARS Lisboa, e do Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que creio que também não referi, espero não me ter esquecido de ninguém. Esqueci, por exemplo, o meu caro amigo da Universidade de Coimbra, do Hospital. Obrigado, Zé Pedro Figueiredo, por estares aqui connosco também. Provavelmente passaram outros. As minhas desculpas desde já. Caros colegas, a crise económica e financeira que a todos fustiga implica de todos nós, Governo, instituições da sociedade civil, profissionais qualificados e ordens profissionais incluídas, uma responsabilidade acrescida. Isso mesmo é amplamente reconhecido e devidamente expresso pela Aliança Mundial das Profissões da Saúde, instituição com sede em Genebra, que representa enfermeiros, fisioterapeutas, médicos dentistas, médicos e farmacêuticos. A Aliança promove a saúde global, a qualidade dos serviços de saúde e a colaboração entre as profissões da saúde e outros intervenientes. E estes outros agentes ou outros intervenientes são também muito importantes. A saúde das sociedades não é cotada dos profissionais de saúde. É, desde logo, uma questão coletiva. E, acima de tudo, também um assunto da responsabilidade de cada um. A recente declaração desta aliança, aprovada por consenso, que aliás publicada na última revista da Ordem, sobre exercício profissional em colaboração e que compromete as respectivas ordens profissionais portuguesas, reconhece que os sistemas e processos de regulação profissional, incluindo competências profissionais, normas e âmbitos de prática, devem permitir e facilitar o exercício em colaboração eficaz. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde atesta, sim, a Organização Mundial da Saúde também pode atestar, já agora, que o exercício profissional em colaboração acontece quando vários profissionais de saúde de diferentes áreas profissionais trabalham em conjunto com os doentes, famílias, educadores e comunidades para disponibilizar tratamentos de elevada qualidade em todos os contextos. Pouco disto tem acontecido no nosso país, com algumas exceções honrosas, diga-se. Uma das quais, aqui representada pelos mais altos responsáveis do Hospital Militar, aglutinando os 3 ramos hospitalares das Forças Armadas. Na área da saúde oral, chefiado por um médico dentista de carreira e combinando médicos dentistas, médicos estomatologistas, técnicos de prótese dentária, assistentes dentários, higienistas orais e socorristas. Aliás, as Forças Armadas têm sido pioneiras em muito boas práticas nesta matéria. De há décadas esta parte, que existe, por exemplo, uma carreira para médicos dentistas a nível de cuidados de saúde primários e hospitalares. E a importância da inserção dos médicos dentistas nos hospitais é por demais evidente. Eles, mais que ninguém, o poderão atestar. Assistimos, infelizmente, pelo contrário, dizia, nos dias de hoje, a uma degladiação pública dos representantes dos profissionais do setor da saúde, em claro desrespeito pelas variadíssimas recomendações de boas práticas internacionais a este respeito. E, sobretudo, em desrespeito pelas populações. O Serviço Nacional de Saúde, organizado em carreiras verticais,
nem sempre favorece também o desejável exercício em colaboração. E não afirmo isto por a medicina dentária, desde o seu início, nos anos 70, ter sido excluída do Serviço Nacional de Saúde. Afirmo porque é notório. O caso recente vindo a público, em que o responsável máximo da Ordem dos Médicos nega publicamente, ao abrigo da Lei da República, aos médicos dentistas um direito básico, o de atestar, em geral, sobre o estado de saúde ou doença de pacientes que são acompanhados por cada um no âmbito da sua profissão, é sintomático. Aliás, na revista de setembro da Ordem dos Médicos, de que o respectivo bastonário é diretor, encontramos a seguinte frase integrante de uma carta que aquela Ordem dirigiu ao Presidente da República. Diz: hoje em dia, em Portugal, já há uma enorme e perturbadora confusão, mesmo nas autoridades judiciais, entre médicos e médicos dentistas. Passaremos agora a ter médicos chineses? No futuro também uma ordem dos médicos chineses? Que dizer? É um lamentável exemplo de falta de respeito pelas competências de um grupo profissional, os médicos dentistas, reconhecido no mundo inteiro e, em particular, nos países com quem gostamos de nos comparar. Mas atenção, nós não confundimos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ou um grupo de estomatologistas que o rodeia com a generalidade dos médicos, que isso fique bem claro. Quando falamos do nosso âmbito de atividade, não falamos apenas do escopo nuclear de atuação da nossa profissão, convenientemente definido na Diretiva 2005/36, Diretiva Europeia, e transplantado para a legislação nacional através da Lei 110/91, que aprovou o Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, e que diz, define-se por medicina dentária o estudo, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das anomalias e doenças dos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas. Falamos também, como é óbvio, em termos de qualificações científicas. Falamos da nossa capacidade clínica para avaliar o estado de saúde oral, as patologias que os doentes sofrem, a sua condição geral, como é lógico. E de, se necessário for, a bem do interesse do doente, tantas vezes apenas por médicos dentistas acompanhado, uma vez detentores da informação adequada, atestar esses mesmos dados da saúde. Por isso se encontra um médico dentista, no geral, capacitado por lei para a emissão de atestados médicos de incapacidade ou de doença, bem como lhe é conferido por lei o direito à prescrição de fármacos e de meios auxiliares e diagnóstico sem discriminação. É essencialmente uma questão de segurança do doente e de defesa da saúde pública que nós, médicos dentistas, podemos certamente ajudar a assegurar. Somos bem claros também a nível deontológico quando afirmamos, na autonomia e liberdade que lhe assiste, deve o médico dentista assegurar-se que, em consciência, todas as opções por si tomadas se encontram justificadas e devidamente enquadradas no âmbito da sua atividade, respeitando os conhecimentos técnico-científicos adquiridos e cumprindo o Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas. Para além do limite legal, temos, como se vê, um limite deontológico que enquadra a nossa prática e defende claramente o doente. Tivemos, aliás, ocasião em concreto de responder publicamente à polémica dos últimos dias. Mas a verdadeira resposta é dada pelos cerca de 8 mil médicos dentistas que exercem em Portugal, como ocorre no exemplo da seleção nacional, dentro do campo, ou seja, nas nossas clínicas e nos nossos consultórios, perante aqueles que todos os dias nos avaliam, os nossos doentes. Ninguém é dono de saber universal, nem da medicina, que é uma ciência. Na saúde atuam vários tipos de profissionais, médicos dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, técnicos de diagnóstico e terapêutica, dentre muitos outros. Todos eles têm o seu papel igualmente respeitável e as suas competências definidas. É importante que colaborem entre si na prossecução do objetivo comum de promover, prevenir e restituir a saúde individual e coletiva. Senhor Ministro da Saúde, num mar de dificuldades gerais, tem sabido Vossa Excelência, de forma exemplar, no Governo que integra, gerir o setor com competência, saber e idoneidade transversalmente reconhecidas, seja perante os seus pares de Governo, seja perante a opinião pública. Estamos, saberá disso, empenhados em ajudar, colaborando
ajudando o país, ajudando-nos como médicos dentistas a erigir um justo e equilibrado sistema de regulação que possa servir a missão que nos foi confiada pela natureza das funções que exercemos. Para isso, gostaríamos de partilhar consigo e com o Sr. Secretário de Estado alguns dos nossos projetos e objetivos, sabendo das limitações orçamentais severas que o país e o Ministério da Saúde em concreto sofrem. Temos, Sr. Ministro, legislação. Todos conhecemos, o Governo, a Organização Mundial da Saúde, a Federação Dentária Internacional, que a saúde oral é parte integrante da saúde em geral e da qualidade de vida dos cidadãos. Sabemos que há vontade política. Teremos que, com a ajuda da sua conhecida e reconhecida capacidade, por exemplo, no combate à fraude, ao qual entre muitos outros, promover os necessários ganhos em termos de eficiência, dentro e fora do SNS, para cumprir os desígnios constitucionais da Lei de Bases da Saúde e do recentemente aprovado regime de celebração de convenções para melhorar a acessibilidade à saúde oral da população portuguesa. Pensemos também nas poupanças, nas economias de escala e no facto, por exemplo, da região autónoma da Madeira e dos Açores já disporem de mecanismos semelhantes, convencionados. O que implicaria esta perspectiva visionária de melhorar a acessibilidade à saúde oral da população portuguesa. Ganhos de saúde das populações, desde logo. Maior produtividade pelo menor absentismo na escola e no trabalho, nomeadamente decorrente das duas grandes patologias que ocupam a maior parte do nosso tempo clínico, a cárie dentária e a doença periodontal das gengivas, que afeta a nível mundial 90% da população. Não mata, ou mata pouco, como diz ali o Newton, mas mói, como se costuma dizer, ou seja, são as duas doenças crónicas mais prevalentes em termos mundiais. Já para não falar do cancro oral e dos seus efeitos devastadores, principalmente quando não é precocemente detectado. Sr. Ministro, o futuro, na nossa perspectiva, será fazer evoluir o Serviço Nacional de Saúde para um verdadeiro sistema de saúde, onde o Estado não tem obrigação de ser prestador, mas sim árbitro. Não um árbitro caseiro, um verdadeiro regulador, assegurando as melhores condições para o cumprimento por parte dos prestadores e consciencializando a população dos seus deveres e direitos na área da saúde. Aproveite-se, pois, a capacidade de excelência existente e desloquemo-nos para um outro paradigma, ao qual os médicos dentistas estão, aliás, habituados. O, por exemplo, da contratualização de serviços, neste caso, por parte do Estado. Este não é, na medicina dentária, um discurso de teoria, mas sim de prática e de provas dadas, de obra feita e também do muito que ainda há por fazer. Veja que bons resultados têm tido a outro nível, numa lógica de prevenção social e de saúde pública, os seguintes avanços. O Programa de Saúde Oral, vulgarmente conhecido como médico dentista. Agora, provavelmente incluindo, tal como foi divulgado, o alargamento para o rastreio, diagnóstico precoce e referenciação para tratamento do cancro oral, quando necessário. Sem dúvida que é demonstrativo de otimização de recursos na área da saúde. A OMD, da sua parte, já definiu as regras de funcionamento com a Direção-Geral da Saúde. Aguarda-se luz verde. Luz verde para que uma das patologias mais devastadoras possa ser abordada de frente, evitando-se custos individuais e coletivos terríveis. Não posso deixar de assinalar as declarações do Sr. Diretor-Geral da Saúde, que tanto nos lisonjeiam, à nossa revista, que aliás está disponível neste Congresso, quando questionado sobre como interpreta os resultados do último estudo epidemiológico da Direção-Geral da Saúde relativo à saúde oral, respondeu que são dados fantásticos, pois foram alcançados níveis de elevadíssima qualidade na população abrangida pelo programa. Segundo o Dr. Francisco Jorge, a colaboração da DGS com a OMD, ou melhor, da OMD com a DGS, é exemplar. É um orgulho para nós também, Sr. Diretor-Geral. Portugal dispõe de uma rede de cerca de 5.000 clínicas e consultórios e, sobretudo, de médicos dentistas de qualidade reconhecida mundialmente, está em excelente posição também para materializar esta nossa pretensão. Uma pretensão de funcionarmos como uma plataforma de atração de pacientes de outros países. Temos milhões de cidadãos que todos os anos nos visitam.
bem como centenas de milhares de residentes europeus em Portugal, principalmente reformados, que necessitam de acompanhamento e podem ser reembolsados nos seus países de origem. O chamado turismo dentário é uma oportunidade. E para tal, comprometemos no próximo Congresso de 2014, que decorrerá no Porto, a apresentar publicamente uma plataforma eletrónica multilingue com informação relevante para o efeito, com o nome dos médicos dentistas que queiram aderir e um conjunto de dados complementares de impacto, como, por exemplo, domínio de línguas estrangeiras, o cumprimento de requisitos éticos e deontológicos e um manual de boas práticas que nos encontramos já a elaborar. E esta prerrogativa estará igualmente disponível, noutros moldes, para cidadãos provenientes, por exemplo, da comunidade dos países de língua portuguesa. Também para eles, esta plataforma ajudará a disponibilizar informação sobre a medicina dentária e os médicos dentistas portugueses. Contamos para isso, Sr. Secretário de Estado, com a diplomacia no sentido da promoção do turismo em medicina dentária nos países lusófonos e também na ajuda ao estabelecimento de mecanismos de reconhecimento mútuo de diplomas, por exemplo. Estão aqui presentes os presidentes das associações profissionais de vários destes países, como já referi, mas particularmente em Angola e Moçambique, onde a profissão se encontra em fase de autonomização e organização em ordens profissionais. São excelentes interlocutores para o efeito, combinada a adequada diplomacia. Teremos um encontro da Associação Dentária Lusófona, com a honrosa presença do Sr. Embaixador de Moçambique em Portugal, que nos ajudará com propostas concretas neste intercâmbio profissional, partindo do mais importante, a amizade e a língua que partilhamos. Da parte do Governo, apenas solicitamos que a esta plataforma, a estabelecer pela Ordem, seja dada a necessária visibilidade nas múltiplas iniciativas governamentais de atração de investimento estrangeiro. O turismo da saúde é bom para a economia e é bom para a economia dos médicos dentistas que tantas dificuldades passam para manter a viabilidade dos seus locais de trabalho, face a uma crise que diminuiu substancialmente a procura dos nossos serviços. Caros colegas, Sr. Ministro, um outro assunto. Na sequência da aprovação da Lei 2 de 2013, que veio estabelecer o regime jurídico de criação e funcionamento das ordens profissionais, as ordens profissionais, todas elas tiveram a oportunidade de enviar ao Governo, cumprindo prazos apertados, legalmente estipulados, os projetos de alteração estatutária de cada ordem no âmbito da sua adequação a esta Lei 4. Há um atraso da parte do Governo. A resposta que obtivemos foi que os projetos de alteração dos estatutos são uma tarefa de enorme complexidade e, por esse motivo, se verifica este atraso por parte do envio da parte do Governo para a Assembleia da República da proposta legislativa. E são, de facto, complexos. São um esforço redobrado, mas importante, que obedeceu a um comando do Governo. Um esforço de modernização que as ordens também sentiram e sobre o qual agora aguardam ver agora o resultado fruto dos seus trabalhos. Vossa Excelência certamente prestará na área da saúde, não é, nas 6 ordens que estão representadas na saúde, a melhor atenção a este assunto e no diz respeito ao Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas em particular. Estamos disponíveis para colaborar e cooperar ativamente com o Governo nesta ou noutras matérias na persecução da defesa do interesse de saúde pública e dos profissionais do setor. Estão em jogo aspectos fundamentais. As regras e os princípios pelos quais toda a profissão se passará a reger no âmbito da regulação da ordem. A implementação de um estágio obrigatório para o acesso à profissão, com um exame de ética e deontologia, o registro na ordem das sociedades profissionais, a criação do provedor do doente, a remodelação da arquitetura dos órgãos sociais da ordem, a implementação da figura do referendo, a inserção do código deontológico no corpo da lei, e não apenas no regulamento, a regulação legalmente sustentada da publicidade em saúde, etc. Estas e outras importantíssimas matérias terão força de lei e são fundamentais para a profissão, para o interesse público e para dotar um grupo profissional que se encontra fundamentalmente no setor privado de regras concorrenciais, sãs e iguais para todos os agentes no mercado. Registre-se que tal não sucede atualmente. As regras da profissão podem, no fundamental, aplicar-se ao médico dentista individual regulado pela própria ordem. Mas este encontra nas estruturas onde está inserido, grande parte delas constituídas por estranhos à profissão, redes de clínicas, franchisings,
etc., vazios legais que dificultam sobremaneira a regulação adequada da saúde, afastando a atuação da Ordem dos Médicos Dentistas. Nada temos contra as diversas formas de organização da profissão, que isso fique bem claro. O que queremos é regras iguais para todos. Regras iguais para o médico dentista com a sua assistente em Moncorvo ou no Redondo, para o consultório de média dimensão em Lisboa ou em Braga, para aqueles inseridos em hospitais ou grandes clínicas e para as seguradoras, franchising, fundos de investimento, etc., que investem na profissão. Quem teme, afinal, a concorrência? Não somos nós, médicos dentistas, com toda a certeza. Não posso deixar de evocar a este respeito recentemente divulgada Carta Europeia das Profissões Liberais. Foi subscrita por médicos dentistas, médicos, engenheiros, veterinários, farmacêuticos, entre outros. 3 recomendações da Carta, para ser muito breve. Primeira recomendação. Há que reconhecer que a decisão de desregulamentar profissões pode levar a um declínio na qualidade e na amplitude da oferta, como, por exemplo, nos serviços de saúde. Há que garantir a realização de uma avaliação sobre o impacto específico das consequências das propostas legislativas sobre profissões liberais e deve-se ter especialmente em consideração os efeitos negativos da carga burocrática nas profissões liberais. E depois que há que garantir uma relação especial de confiança entre os membros das profissões liberais e os seus clientes, doentes, que deve estar totalmente protegida. Comparem-se estas recomendações que acabei de ler com a proliferação em Portugal de reguladoras na área da saúde, por exemplo, ignorando-se muitas vezes entre si ou atropelando-se outras tantas. No geral, porque há exceções, o IGAS, por exemplo, cujo Sr. Inspetor-Geral está aqui presente, não se coíbe, perante outros, de combater as situações difíceis de encerramento de locais em exercício ilegal, clandestinos ou com risco para a saúde pública, ao contrário de outros, que apenas pensam em coletar taxas exorbitantes e multas por assuntos de lana caprina, autistas, brincando com assuntos sérios como qualidade, sem ouvir os profissionais. Na burocracia incompetente que impõem e sem assegurar funções básicas como proteger a saúde pública, a concorrência entre prestadores, o balizamento da publicidade enganosa e comparativa, autênticos flagelos que denigrem a profissão e atentem à saúde pública, tendo sido exatamente para os fins contrários que foram criados. Refiro-me, evidentemente, à entidade reguladora da saúde. Não queremos ver repetidas situações graves, recentes, com doentes manifestantes à porta de uma rede de franchising, clamando pela continuidade dos tratamentos, por reembolso de verbas adiantadas perante a inércia das autoridades. E é também por isso que o novo Estatuto da Ordem será importante. Alongo-me um pouco. Muito teria para dizer. Por exemplo, acerca da necessidade de intensificar um instrumento importante, o Programa de Estágios Impulso Jovem, que tanto tem servido aos nossos jovens médicos dentistas, cujo diretor executivo vai estar aqui connosco logo a seguir esta sessão. E já agora, a este nível, esperando que os fundos comunitários futuros contemplem mais apoio para mitigar esta tragédia do desemprego jovem, em particular do mais qualificado. E que nas profissões liberais o desemprego deixe de ser contabilizado pela inscrição nos centros de emprego, pois neste regime o que existe é subemprego e condições de trabalho aviltantes. Quem se faz acompanhar de recibos verdes e atende um doente por dia, se este não faltar à consulta sem avisar, e em 5 locais diferentes, não estando tecnicamente desempregado, está tecnicamente a ver passar os doentes. Neste momento, esta situação laboral, na generalidade das profissões, situa-se, não só em Portugal, como na Europa, na faixa dos 30%, disfarçada no nosso país pela imigração de mais de 1000 médicos dentistas para o estrangeiro, particularmente para o espaço europeu. Temos doutores a mais e técnicos qualificados em diversas áreas a menos. Teremos neste Congresso um excelente programa científico, inserido numa formação contínua que disponibilizamos de forma gratuita a todos os médicos dentistas. Parabéns ao Jaime, à Comissão Organizadora, ao valoroso staff da Ordem, a todos os envolvidos. Colegas e convidados, agradeço a vossa presença, obrigado por me escutarem e continuação de um bom Congresso. Muito obrigado.
Permitam-me um momento só para chamar o Sr. Diretor-Geral da Saúde, a quem a Ordem quer fazer oferta de uma singela placa de reconhecimento pelo muito que tem feito na área da medicina dentária e da saúde oral em Portugal. Sr. Diretor-Geral da Saúde. Uma palavra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. membros que integram a mesa, em particular, Sr. Bastonário, muito obrigado. Muito obrigado. É o reconhecimento do modelo de trabalho de cooperação, como foi sublinhado, exemplar, entre um organismo público da Administração Central e uma ordem profissional. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Dr. Luís Álvaro Campos Ferreira, pedia-lhe que nos dirigisse algumas palavras. Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, Excelentíssima Sra. Doutora Teresa Sanches, da Casa Civil do Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso, Dr. Jaime Alberico Mota, Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva, Senhores Bastonários aqui presentes, Senhores académicos, entidades militares, Senhores Presidentes de associações desta área da medicina de países lusófonos, também aqui presentes, Senhores diplomatas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, agradeço muito o convite que me foi endereçado enquanto Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, pela Ordem dos Médicos Dentistas, para estar aqui convosco nesta sessão de abertura deste Congresso. Há 4 ideias que quero partilhar com os senhores doutores. Os princípios orientadores da cooperação portuguesa, a saúde na cooperação portuguesa, o valor da língua portuguesa na cooperação e a ligação entre o setor público e privado na cooperação. No âmbito da política externa portuguesa, as relações com os países lusófonos são, como todos sabem, uma grande prioridade. Estas relações alicerçadas numa língua e numa matriz cultural, jurídica e institucional comum vêm do passado, têm presente e, sobretudo, constroem futuro. Um futuro que serve os países, que serve as suas gentes e que tem benefícios mútuos e comuns. Esta prioridade, claro que se encontra refletida na política de cooperação portuguesa, pois esta ligação faz parte da sua matriz, do seu ADN. Saliento as seguintes prioridades. No que toca à geografia, a atuação da cooperação portuguesa está centrada nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, e em Timor-Leste. Em termos sectoriais, a aposta é na mais-valia da cooperação portuguesa, nomeadamente em 3 áreas que passo a destacar. Na educação, onde a partilha da mesma língua, património comum dos países lusófonos, é um elemento que permite um mais fácil enquadramento da intervenção da cooperação portuguesa. Na capacitação institucional, a qual permite a existência de instituições mais fortes
e bem preparadas para atender às necessidades das populações. Na saúde, onde o impacto da melhoria dos indicadores é relevante, não só ao nível humano e de bem-estar, mas também ao nível social e económico. Nesta última área, a intervenção da cooperação portuguesa tem sido uma constante nos países prioritários da nossa intervenção. Minhas senhoras e meus senhores, a estratégia da cooperação para a saúde tem como objetivo principal o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde dos países parceiros, enquanto elemento fundamental das suas estratégias de desenvolvimento. Os pilares de intervenção nesta área focam-se essencialmente nas seguintes áreas: fortalecimento institucional, incluindo a formação de técnicos e gestores qualificados para melhorar as capacidades dos sistemas públicos. Esta é, sem dúvida, uma área onde Portugal tem claras mais-valias devido à excelência dos seus profissionais. Destaco também o apoio ao desenvolvimento de instituições de referência ligadas ao conhecimento, ensino superior e pós-graduação médica e investigação, a introdução e alargamento de tecnologias de informação e comunicação que apoiem no diagnóstico e orientação clínica e terapêutica de especialistas, nomeadamente a telemedicina, em parceria com o setor privado. Em relação às intervenções da cooperação portuguesa na área da saúde, destaco também, e a título só de exemplo, porque elas são muitas, 2 casos de enorme sucesso. O apoio à instalação da unidade de hemodiálise no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, que visitei há cerca de 15 dias. Este projeto, que conta com o apoio do nosso Ministério da Saúde e financiamento da cooperação portuguesa, estará em pleno funcionamento já no primeiro trimestre de 2014. Esta unidade permite, assim, diminuir o número de cabo-verdianos evacuados para Portugal, com a consequente melhoria do ponto de vista social destes doentes e diminuição de custos. Destaco também, não poderia deixar de fazer, o projeto de saúde para todos em Santo Tomé e Príncipe, executado pelo Instituto Marquês de Valflor e financiado também pela cooperação portuguesa e que tem por objetivo a promoção da consolidação do Sistema Nacional de Saúde de Santo Tomé e Príncipe. Outros, e muitos outros, poderia destacar, mas aqui ficam estes 2 a título de exemplo. Na saúde, como noutros setores, temos que valorizar o papel da língua portuguesa. É um elemento facilitador para a transferência de conhecimentos e permite uma mais fácil e mais rápida aprendizagem. A especificidade da cooperação portuguesa assenta na comunhão linguística e nos particulares laços culturais e afetivos que unem o espaço lusófono decorrentes do passado histórico, bem como de matrizes organizacionais e institucionais semelhantes. Neste contexto, a língua portuguesa, enquanto património comum e língua global, tem um significado potencial económico, onde novos polos de crescimento, recursos e ideias pensam e falam português. Os países lusófonos integram uma comunidade de 250 milhões de pessoas em 4 continentes, cuja influência política e económica está em franco crescimento. Esta comunidade, constituída por países desenvolvidos, países emergentes e países em desenvolvimento, representa cerca de 4% do PIB mundial. O prestígio internacional da lusofonia também é reforçado pelo desempenho de lugares de destaque por figuras oriundas de países lusófonos. Neste capítulo, Portugal
tem naturalmente e sem complexos de se orgulhar com os excelentes exemplos do Dr. Jorge Sampaio, do engenheiro António Guterres, do Dr. José Manuel Durão Barroso e, no caso da saúde dentária, e com um mediatismo diferente, do Dr. Orlando Monteiro da Silva, a quem queria render também uma pública homenagem pela forma brilhante com que desempenhou a presidência da Federação Dentária Internacional. Minhas senhoras e meus senhores, as áreas tradicionais da cooperação portuguesa complementam-se hoje em dia com novas áreas de intervenção, das quais destaco o apoio ao setor privado. Têm duas dimensões as intervenções neste setor. Em primeiro lugar, pretende-se apoiar o desenvolvimento do setor privado dos países parceiros da cooperação portuguesa, apostando no estabelecimento de parcerias com os agentes do setor privado nacional e dos países parceiros. Em segundo lugar, há uma clara intenção de envolver o nosso setor privado nas ações de cooperação, quer apoiando as nossas empresas no seu esforço de internacionalização, quer ao nível da aposta no cofinanciamento de ações a desenvolver no âmbito da cooperação. Em relação a este segundo ponto, destaco a importância crescente deste cluster de saúde em Portugal. Recordo-me das palavras do Sr. Presidente do Chairman da BIAL, Dr. Luís Portela, proferidas no seminário diplomático deste ano, para afirmar que Portugal se converteu nesta área num ator competitivo, na investigação, na concepção, no desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde, em nichos de mercado e de tecnologia selecionados, tendo como alvo os mais exigentes e mais relevantes mercados internacionais. Esta excelência também nos deve orgulhar e também deve estar presente quando reunimos e quando estamos todos juntos. A aposta na sinergia entre o setor público e privado favorece o cofinanciamento das atividades a desenvolver, apostando numa diversificação das parcerias e em novas fontes de financiamento, visando a alavancagem de maiores recursos. Também na saúde, como noutras áreas de intervenção, a cooperação portuguesa pode igualmente potenciar a intervenção do setor privado nesta área, apostando cada vez mais no desenvolvimento e alargamento de parcerias entre instituições públicas, privadas, ONGs e fundações. Exemplos da operacionalização deste tipo de parcerias já são uma realidade em projetos de cooperação na área da saúde. É esse o caminho que eu tracei e é esse o caminho que eu considero que tem um modelo de sustentabilidade económico que nos pode levar mais longe, com mais conforto e com mais eficácia. Agradeço uma vez mais o convite que me foi dirigindo, felicitando os organizadores e fazendo votos para que os trabalhos deste Congresso, onde, tanto quanto sei, vão passar cerca de 8.000 pessoas, o que é notável, decorram com maior sucesso. E despeço-me de todos com um ditado do nosso povo, que é sempre de ter presente: saúde cuidada, vida conservada. Um abraço para todos. Solicitava ao Sr. Ministro da Saúde que apresentasse a sua intervenção e que encerrasse esta cerimónia de abertura. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo.
Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Excelentíssima Senhora Representante da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Sr. Diretor-Geral da Saúde, Sr. Major-General, Diretor do Hospital das Forças Armadas, quem aproveito para cumprimentar pelo ótimo trabalho que está a ser desenvolvido, Srs. Bastonários das Ordens aqui presentes, Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, entidades civis, militares, académicas, senhores profissionais de saúde, minhas senhoras, meus senhores. É com natural satisfação que, mais uma vez, a convite do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, estou a participar nesta cerimónia de abertura do seu congresso. Uma cerimónia significativa de um congresso onde passam milhares de profissionais e onde se debatem os interesses e os aspectos principais da profissão. Queria começar por referir que entendo que os médicos dentistas são um grupo de profissionais de elevada qualidade, com vontade de trabalhar para a melhoria do estado de saúde das populações e com um reconhecido mérito internacional. Naturalmente, destaco o trabalho que foi feito pelo seu bastonário, Dr. Orlando Monteiro, que, enquanto Presidente da Federação Dentária Internacional. Mas destaco ainda a forte presença dos países de expressão portuguesa que aqui estão representados e congratulo-me pelo incentivo dado pela Ordem dos Médicos Dentistas Portuguesa para a criação das associações dentárias Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Hoje, todos reconhecemos que a colaboração entre o Ministério e a Ordem dos Médicos Dentistas tem tido resultados positivos, fruto de um processo de concertação de projetos visíveis e escrutináveis, não só para o Ministério da Saúde, mas também para os médicos dentistas e, acima de tudo, para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, com especial destaque, quer para os mais novos, quer para os mais idosos. Nos últimos 6 anos foi possível a mais de 1,5 milhões de utentes do Serviço Nacional de Saúde receberem cuidados básicos de saúde oral, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, através da emissão e disponibilização de mais de 2,5 milhões de cheques dentistas. Mais de 1,8 milhões de cheques foram utilizados, proporcionando às pessoas abrangidas a oportunidade de beneficiarem de uma intervenção preventiva ou de tratamentos dentários. O Programa de Promoção de Saúde Oral, um custo superior a 16 milhões de euros, está vocacionado para grupos de risco bem identificados também, como os mais jovens, idosos, doentes com HIV, grávidas. Foi possível concretizá-lo também porque 3 mil médicos dentistas decidiram aderir espontaneamente ao programa e disponibilizaram os seus saberes e competências através de um processo de prestação de serviços que a população reconhece. O processo de referenciação está enquadrado por normas e documentos reguladores, cumprimento das regras que os profissionais envolvidos aceitaram cumprir, nomeadamente as incluídas na Carta de Compromisso que os médicos dentistas assinaram, estabelecendo com os serviços públicos uma relação contratual inequívoca, deverá, como todos sabemos, ser cada vez mais rigoroso. O Programa de Saúde Oral não tem perdido de vista o desejo do Ministério da Saúde em ver aumentada a acessibilidade da população portuguesa a cuidados de saúde oral, a qual tem que ser feita de forma sustentada e eficiente. É neste enquadramento que se insere o recente alargamento da atribuição de cheques dentistas aos jovens com 15 anos de idade. Passamos a ter mais de 50 mil consultas no programa de prevenção dirigidos a jovens e a ter mais 5 mil consultas para rastreio do cancro oral em doentes identificados como sendo de risco. Com essa medida, concluiremos o principal ciclo de intervenções resultantes de iniciativas dos serviços públicos de prestações de cuidados de saúde na promoção de saúde oral e na prevenção da cárie dentária, sendo um compromisso e responsabilidade dos médicos dentistas assegurarem que os adolescentes portugueses abrangidos pelos programas terão os dentes molares permanentes e pré-molares tratados ou eficazmente protegidos. É que os seus saberes e competências neste âmbito lhe poderão assegurar a manutenção de uma boa saúde oral durante toda a vida. Com a experiência adquirida até agora, vamos continuar a desenvolver processos de colaboração mútua. Que possibilidades temos de avançar nesta área da saúde oral? Estará para muito breve o arranque da intervenção precoce no cancro oral. O cancro oral é o 6º mais mortífero em Portugal, mas se for tratado na fase inicial, tem índices de sobrevivência com qualidade muito elevados. Por isso,
Já no início do ano, devemos avançar com o programa de rastreio do cancro oral. A propósito do alargamento da vigilância oral até aos 15 anos e da implementação do programa de rastreio de cancro oral, devo salientar aqui a postura de parceria da Ordem dos Médicos Dentistas, com o esforço que foi pedido a todos. Sr. Bastonário, Srs. Médicos Dentistas, no presente já não restam dúvidas a ninguém sobre a dimensão deste nosso desafio coletivo e de cuidar da saúde oral dos portugueses pela dinâmica adquirida, pela concretização efetiva dos seus objetivos, pelo impacto na qualidade de vida e na saúde dos seus beneficiários. Minhas senhoras, meus senhores, a procura contínua da excelência deverá nortear o nosso esforço coletivo na procura de consolidação dos notáveis indicadores de saúde oral já referidos e atualmente patenteados pela população infantil e juvenil do nosso país. É um prazer constatar que Portugal tem um vasto conjunto de profissionais da área de medicina dentária que colabora com os serviços públicos, de forma competente e dedicada no desenvolvimento de uma estratégia que se está a revelar adequada e eficaz, como aqui foi referido. Em termos internos, mas também no âmbito do turismo de saúde, continuaremos a contar convosco. Continuaremos a dialogar construtivamente com os representantes dos médicos dentistas, sendo que nesta postura que assumimos com todos os organismos profissionais, representantes de utentes ou das suas famílias, doentes e agentes económicos. É essencial a compreensão, por todas as partes envolvidas, de que a vontade tem de ser a de zelar pelo interesse público e aceitar que os objetivos particulares ou privados também têm de se conformar com as necessidades e capacidades da comunidade e do país. Mas que, como mostramos recentemente, é de facto possível fazer mais. Para terminar, uma última palavra, de que a saúde tem confiança nos médicos dentistas e entendemos que os portugueses têm razões de orgulho da qualidade dos seus médicos dentistas. Muito obrigado, um bom trabalho. Estamos bem, mas